Olá, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da segunda temporada da série Mudar o Padrão. Hoje eu quero conversar com você sobre uma palavra que costuma pesar muito: solidão. Basta ouvi-la para que surjam imagens de uma casa silenciosa, triste, de uma mesa com apenas um lugar, um prato, uma xícara, um copo. A imagem de um domingo sem visitas, ou até de um celular que não toca. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. E se nem toda solidão fosse abandono? E se em alguns momentos da vida ela fosse um convite? Um convite para voltar para casa. Não para a casa de tijolos, mas para a casa que existe dentro de você. Muitas mulheres passam anos cuidando de outras pessoas que nunca aprenderam a permanecer na própria companhia. Foram anos dedicados aos filhos, ao marido, aos pais, ao trabalho, às contas, às responsabilidades. E, sem perceber, acostumaram a medir o próprio valor pela quantidade de pessoas que precisavam delas. Até que a vida muda. Os filhos crescem, cada um segue seu caminho. Aí vem a síndrome do ninho vazio. Você costuma se sentir inútil? Pois é. Mas o casamento pode terminar ou simplesmente perder o encanto. Os pais envelhecem, a aposentadoria chega e pela primeira vez em muitos anos, o silêncio entra na casa. Algumas mulheres olham para esse silêncio e pensam: fui esquecida? Os filhos que cresceram, que mudaram de cidade, muitas vezes até mudaram de país, que só ligam nas datas comemorativas ou quando precisam de você. Isso é triste, mas é realidade. E aí você pensa mais uma vez: nossa, eu fui esquecida, ninguém lembra de mim. Mas talvez o que esteja acontecendo seja exatamente o contrário. Talvez a vida esteja lhe dizendo: agora é sua vez. Existe uma diferença muito grande entre estar sozinha e estar consigo mesma, em sua própria companhia. Estar sozinha pode ser apenas uma circunstância, mas estar consigo mesma é uma escolha. É aprender a fazer companhia para a mulher que você se tornou. É descobrir que você também merece o seu cuidado. Quantas vezes você preparou um jantar especial, um almoço especial para outras pessoas? Mas, e para você? Você nunca fez isso por você? Quantas vezes você organizou viagens para a família, mas nunca saiu para conhecer um lugar porque tinha vontade? Quantas vezes você ouviu com paciência os problemas de todo mundo, mas ignorou suas próprias lágrimas? Talvez tenha chegado a hora de inverter essa lógica. Porque quem não suporta a própria companhia, acaba aceitando qualquer companhia. E é justamente aí que muitas mulheres permanecem em relações que machucam, não porque amam, mas porque têm medo do vazio.
O medo da solidão já levou muitas pessoas a dizerem sim quando o coração implorava por um não. Mas existe uma liberdade muito bonita quando descobrimos que a nossa paz vale mais do que qualquer presença que nos diminua. A sua companhia pode ser o lugar mais seguro do mundo. Imagine chegar em casa e sentir paz, preparar um café só para você, ler um livro, ouvir uma música, fazer uma caminhada, conversar com Deus. Escrever em um caderno, cuidar das plantas, aprender algo novo, sem culpa, sem a necessidade de preencher cada minuto com barulho. O silêncio não precisa ser um inimigo. Às vezes é nele que escutamos a nossa própria voz pela primeira vez. É nesse silêncio que percebemos sonhos esquecidos, que reconhecemos feridas que ainda precisam de cuidado, que entendemos quais ciclos realmente terminaram e quais ainda insistimos em manter apenas por medo. Reencontrar-se não significa se isolar do mundo. Nós precisamos de vínculos, precisamos de amigos, de família, de afeto, sim. Mas nenhuma relação consegue preencher um espaço que pertence somente a você. Existe um lugar dentro do seu coração que somente a sua presença pode ocupar. Quando você faz as pazes consigo mesma, algo muda. Você deixa de procurar pessoas só para preencher vazios, para tapar buracos. E começa a construir relações por escolha, não por necessidade. Você aprende a dizer: a minha companhia é a melhor do mundo. Eu gosto da minha companhia, eu gosto de ficar comigo mesma. E essa frase transforma tudo. Porque quem aprende a caminhar ao lado de si mesma, dificilmente vai aceitar caminhar ao lado de quem a desrespeita. Talvez hoje você esteja vivendo um período de silêncio, talvez a casa pareça grande demais, talvez o telefone toque menos, talvez você sinta falta do movimento de outros tempos. E isso é compreensível. Mas não tenha tanta pressa para fugir desse momento. Pode ser que ele esteja preparando a mulher que você ainda vai se tornar. Nem toda pausa é perda, nem todo silêncio é vazio, nem toda solidão é abandono. Às vezes é reencontro. E talvez esse reencontro seja o presente mais precioso que a maturidade pode oferecer. E se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários uma frase bem simples. Hoje eu escolho fazer as pazes com a minha companhia. Ou hoje eu escolho a minha presença. Eu vou adorar ler o que você tem para compartilhar. Quem sabe essa seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Então, comenta, curte, compartilha e se inscreva no canal. Eu sou Deise Cardoso, psicanalista, e fico muito feliz por caminharmos juntas nessa segunda temporada da série Mudar o Padrão. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.